Então, olá, nós somos o grupo 8 do trabalho de segmentos de mercado voltados para a mineração, curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Silvano Thiago. Meu nome é Francine Naves. Meu nome é Jean Carlos de Oliveira. O meu nome é Alessandra Souza. Meu nome é Carolina. Apresento a vocês a introdução do nosso trabalho sobre o assunto estrutura de mercado e escolhemos o segmento mineração. Atualmente, as tecnologias têm colaborado significativamente para aumentar a capacidade de exploração e um dos estados mais produtivos é Minas Gerais. A indústria de minério é composta de grande diversidade, visto que diversos regimes são praticados no mercado. Um deles que eu irei apresentar para vocês é a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, o grande número de consumidores e de empresas produtoras agem de forma independente, de maneira que nenhum nem outra tem a capacidade de influir na oferta e na demanda dos produtos. Existe uma semelhança dos produtos vendidos pelas empresas. Os produtos são padronizados, o alto número de vendedores e compradores faz com que o preço seja o grande diferencial. Para que se tome forma, a concorrência perfeita necessita de determinadas condições, como, por exemplo, um ambiente onde o grande número de empresas produzem exatamente o mesmo produto ou serviço, empregando custos e meios de produção similares. Existência de grande número de consumidores, todos tendo a mesma informações sobre condições, preços, ofertas existentes no mercado. Ocorrência de similaridade entre os produtos oferecidos no mercado. Inexistência de barreiras à entrada ou saída de empresas no mercado em questão. Então, dando continuidade à estrutura de mercado, nós vamos falar sobre a concorrência imperfeita. O que é a concorrência imperfeita? É o tipo de estrutura onde pelo menos uma empresa tem o poder de influenciar o preço do mercado. Dentro da concorrência imperfeita, nós temos o quê? Nós temos o monopólio e o oligopólio. O monopólio, o que acontece no monopólio? Uma empresa, ela detém a produção e ela vai vender os seus produtos. Então, não vai existir uma concorrência, ela está vendendo esses produtos. Então, normalmente, o que acontece? Ela nivela o preço para cima para aumentar a margem de lucro. Uma empresa que a gente tem em Minas Gerais, no ramo de mineradora, que trabalha com monopólio, que está incluído dentro de estrutura de monopólio, é a CBMM, lá em Araxá, que é a maior produtora de nióbio, de minério de nióbio mundial, e detém 90% da produção. Então, dentro dessa estrutura, ela detém a tecnologia, ela detém todas as condições estratégicas para estar explorando esse minério e vendendo. Dentro também da estrutura de concorrência perfeita, nós temos o quê? Nós temos o oligopólio. O que é o oligopólio? É uma estrutura de mercado em que se tem vários compradores e um grupo de vendedores. E as empresas elas são interdependentes. E elas, normalmente, elas têm um compromisso diplomático para elas estabelecer os preços para não ter uma concorrência desleal entre pequenas empresas e grandes empresas. A Vale do Rio Doce é uma empresa que a gente verifica que está dentro dessa estrutura de mercado. Porque ela comprou, se associou a várias empresas, hoje ela está associada a mais de 50 empresas, não só no ramo de mineração, mas ferroviário, mas com a intenção assim, de não destruir aquela empresa menor, mas assim, de produzir com tecnologia e com preços bons, mas assim, com esse intuito assim, de ter um acordo cordial do mercado. Bom, falando sobre o segmento pesquisando, o estado de Minas Gerais lidera há vários anos a produção mineral no país, quando se caracteriza tanto pela diversidade de substâncias produzidas como pelos métodos de produção, desde o garimpo aos mais sofisticados métodos de lava e beneficiamento, e formam as pequenas, médias e grandes empresas como a Vale, Anglo, CBMM, entre outras. São utilizados vários tipos de tecnologias para a execução das mineradoras, como equipamentos de perfuração, carregamento, escavadeiras e equipamentos de transporte. A tecnologia implementada nas empresas visa custos, segurança, sustentabilidade,
impacto socioambiental, higiene, estabilidade da mina, custos com mão de obra e qualidade do minério. As escolhas dos equipamentos utilizados dependem de vários processos, como o tipo de equipamento exigido, o desempenho do equipamento, a manutenção, tamanho e escolha do fornecedor. Bom, pois bem, alguns gráficos e tabelas que eu vou falar vão ser sobre o posicionamento de mercado da mineração em Minas Gerais em relação a outros estados. Por exemplo, para Minas Gerais é um estado que representa aí mais ou menos 50% da produção mineral a nível nacional, a nível Brasil, e isso é de fundamental importância para a economia do estado. Se nós olharmos em percentual o impacto da mineração dos estados, nós vamos ver que em Minas Gerais a mineração corresponde a 8% da economia do estado, do PIB produzido pelo estado. Já em outros estados, como o Pará, já está ali próximo ali dos 27%, no estado do Espírito Santo ali próximo aos 16%, mas isso devido às atividades que são existidas, são feitas, que são aí foco de produção do estado. Minas Gerais já é um estado mais diversificado, já tem outros meios de produção industrial, principalmente a administração pública, que tem um impacto maior na economia do estado, no PIB do estado. Então isso faz a mineração ganhar uma importância, apesar de não ser a maior, mas 8% em relação ao que se é produzido no estado, representa 50% da economia nacional para a área de mineração. Então nós temos aí dados aí de outros momentos da economia que são trabalhados políticas públicas a fim de se deixar a economia mais presente, mais ativa em regiões além do quadrilátero ferrífero, mas em outras regiões do estado, como o norte e noroeste de Minas Gerais, com a extração de pedras, de gemas, de ouro em pó, e nós temos também a produção de nióbio na região de Araxá, onde é detida por uma única empresa, mas que tem uma relevância muito grande na produção nacional e mundial, por ter uma das maiores jazidas aí do mundo. Eu quero destacar o estado de Minas Gerais, que é responsável, né, como eu já disse, por 50% da produção mineral. E essa condição favorece o interesse de muitas mineradoras que nós temos hoje, né, implementado no estado de Minas. E destaca-se a região de Mariana, Congonhas e Sabará, e Santa Bárbara também, onde é conhecido o quadrilátero ferrífero. Essas concentrações estão inseridas em um dos maiores produtores de minério de ferro do país. Outras regiões também se destacam em sua produção mineral, como Araxá, o Triângulo Mineiro, que é a questão do nióbio, né, que é produzido na CBMM. Essas regiões destacam o estado de produção mineral, mas existem outras centenas de exploração significativas para o estado. Tem aproximadamente 1.753 concessões de lavra e aproximadamente 1.700 registros de minerais utilizados na construção civil e mais 40 permissões de garimpo, segundo o CREA. Todas essas atividades estão distribuídas em cerca de 400 municípios do estado, onde se concentra e abrange esse grande patamar de mineradoras, né, que estão inseridas dentro do estado. Ainda segundo o CREA e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, entre 2003 e 2012 foram 63 protocolos de intenções entre o governo estadual e empresas privadas, ampliando a perspectiva de incremento de atividade no setor de mineração. Bom, concluindo essa apresentação sobre o segmento mineração, nós vimos que para Minas Gerais, apesar de não ser a atividade econômica mais influente do estado, não deixa de ser uma das mais importantes e de ressaltar o que esse mercado tem a oferecer para a economia do estado. Nós temos aqui várias regiões que estão se desenvolvendo através da atividade de mineração. Temos outras regiões do estado que já estão aí há séculos com sua economia voltada para esse segmento. Então, nós concluímos aqui que esse segmento de mercado é de suma importância para o estado, merece mais atenção, mais investimentos por parte dos órgãos privados e por parte das entidades públicas também que
que administram, que regulamentam o setor.